O que é a conversão quando você está falando de uma causa, né? A conversão ela não os parâmetros, as métricas, elas são muito diferentes. Então, para a gente a conversão é um olhar muito mais de construir comunidade, construir engajamento. Fala pessoal, tudo bem? Eric Porto, CSO e sócio da LayerUp, mais um conteúdo aqui. Agora a gente vai falar com a Thaís Machado Guzmão, que é gerente de comunicação e engajamento da Fundação Grupo Boticário. Thaís, muito obrigado pelo espaço para a gente poder conversar. Vou deixar você à vontade para se apresentar para a galera e depois a gente vai batendo um papo aí de um conteúdo tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer essa parceria que a gente tem aqui com a Layer. Eu acho que está sendo um grande aprendizado. A gente está, acho que redescobrindo também junto com a Layer essa forma de fazer conteúdos digitais, de fazer um marketing digital potente e eficiente. Então, falar um pouquinho sobre a fundação, né? Então, a Fundação Grupo Boticário sendo completa há 35 anos, né? 35 anos trabalhando pela conservação da natureza brasileira, realmente deixando um legado, né? Um presente, né? Ali não só para a nossa geração, mas para as outras gerações, né? Que estão por vir. E aí, acho que falando um pouquinho desse nosso grande desafio eu brinco muito com a equipe, assim, como que a gente torna esse assunto de conservação da natureza, que é um assunto denso, que não é um assunto que está tão próximo do nosso dia a dia, mais cool, mais fun. E acho que esse é o nossa grande entrega, assim. Como que as pessoas realmente entendem que a natureza, ela não está lá na floresta, todo mundo está falando agora da Amazônia, então estamos vivendo, daqui a pouco a COP30 já começou e daí já vai até agora final de novembro. A natureza não está lá, a natureza está aqui com a gente, é o ar que a gente respira, é realmente a regulação do clima, né? Então a gente passar calor, passar frio, é a enchente batendo na nossa porta, né? Falar um pouco sobre as mudanças climáticas e falar como é importante realmente esse papel, tanto, né, do ser humano, da gente como indivíduo, quanto da gente do coletivo. Então, é um orgulho, né, fazer parte da Fundação, é uma trajetória ali de mais de 12, 13 anos de grupo Boticário, né, e aí entre Instituto e Fundação, eu acho que é trabalhar por uma causa, né, e uma causa que é tão importante e que está tão em voga e que realmente está tão atrelada à nossa sobrevivência, acho que é um privilégio. Perfeito. E aí, Thaís, você que já tem mais de 20 anos de atuação no mercado, olhando para essa dinâmica, o que você traria de uma comunicação assim com esse propósito tão claro, uma comunicação, por exemplo, voltada para a causa ambiental? O que o mercado tradicional, digamos assim, né, poderia aprender do modo como a Fundação enxerga a comunicação, o marketing, o engajamento com esse público-alvo? Como que isso, de alguma forma, é um grande aprendizado que qualquer instituição, qualquer empresa pode usar na sua comunicação, Thaís? Perfeito. Eu acho que, assim, a gente, por ser uma comunicação de causa, a gente não trabalha com funil tradicional, que, aliás, né, funil, que já estamos revendo também todo esse papel do funil. Porque, o que é a conversão quando você está falando de uma causa, né? A conversão ela não os parâmetros, as métricas, elas são muito diferentes. Então, para a gente a conversão é um olhar muito mais de construir comunidade, construir engajamento. Que eu acho que aí é onde todo mundo pode se beneficiar ainda mais, né? Nesse momento que a gente está vivendo, onde essa questão da brand community é o assunto do momento, é uma das grandes tendências. Então, acho que esse é o nosso... para onde a gente sempre mira, né, em construir esse relacionamento forte com as pessoas, essa conexão realmente para que, né, de novo, elas sintam-se sensibilizadas e sintam-se engajadas. No final do dia, que é um engajamento que pode ser desde um clique, um compartilhamento de uma informação que é importante para trabalhar com, né, e combater as fake news, até realmente participar de abaixo-assinado ou algum tipo de manifesto em favor da conservação da natureza, ou realmente fazendo a sua parte no dia a dia, que é economizando um pouco de água, adotando soluções baseadas também quando a gente fala de tomadores de decisão nas suas cidades. Então tem escalas diferentes que a gente trabalha, mas acho que esse grande território comum é isso, assim, é essa construção de relacionamentos mais profundos, autênticos e que realmente vão gerar essa conexão com o público-alvo. Perfeito. Quer dizer, independente de ser ou não uma fundação, toda empresa tem o seu propósito e é conseguir resgatar e engajar uma comunidade a favor desse mesmo propósito, né? Exato, porque até quando você vai falar de vendas no final do dia, você tem que ter esse trabalho de engajamento antes, né? Para você conseguir fazer a conversão no final. Então, tudo passa por essa construção de relacionamento, para a construção dessa comunidade. E acho que aqui, quando a gente fala realmente dessa causa, da comunicação para a causa, do marketing para a causa,
a gente tem que ter muito também essa questão da sensibilidade, né? Que eu acho que isso é fundamental, porque não é simplesmente você falar da sua causa pela sua causa, mas você tem que entender o cenário que está acontecendo. Então, assim, acho que com a Leira a gente tem vivido muito isso, assim, também. Poxa, a gente tem um conteúdo prontinho para sair do fora. Putz, aconteceu, soltam, sei lá, alguma coisa que vai ter um impacto negativo para a conservação da natureza, a gente está vindo com um post super comemorativo. Opa, não é a hora. Segura que a gente vai ter que ajustar o tom. Então, acho que toda essa sensibilidade também para você trabalhar a causa e principalmente para você realmente achar esse elemento de conexão, sabe? Eu acho que é aí que tá o grande pulo do gato, assim, para independente, assim, de se é causa ou se é uma marca, né? Para você se tornar uma love brand, é isso. É você realmente chegar no coração das pessoas e não só chegar, mas como que você mantém esse coração verdinho, aquecido, no meu caso é verdinho, mas nos outros casos também tem diversas outras formas. Perfeito, Thaís. E quando a gente fala sobre marketing, consumo, muitas vezes ele é visto como um vilão, né, de meio ambiente, sobre causas ambientais. Então, como que para a Fundação vocês usam para reconstruir essa imagem e mostrar que o marketing não só pode, como deve ser uma ferramenta de transformação sustentável, ou seja, também através dos canais de comunicação, estimular, conscientizar e usar como uma ferramenta de mudança mesmo, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que olhar essa questão mesmo de um prisma um pouco maior, porque a Fundação Grupo Boticário, ela existe há 35 anos, né, como eu já falei. Ela nasceu antes da Rio 92, que quando começou a se falar sobre conservação da natureza no Brasil. Então a gente foi muito pioneiro e é uma causa muito autêntica. Então acho que aqui a gente tem uma grande potência como Grupo Boticário, né, como negócio, de realmente estar nos preocupados com o que a gente vai devolver para a sociedade. Então acho que isso é muito potente. E quando a gente olha realmente como essa ferramenta de convencimento, assim, o marketing com esse propósito, né? Eu acho que aqui, de novo, né, tem algumas nuances, sim, mas eu acho que aqui ele é tão incrível, porque a gente tem tantas ferramentas hoje no mercado, né, que a gente pode utilizar. Inteligência artificial está vindo aí, né? A gente tem que não só se adaptar, mas a gente tem que agora fazer parte do nosso dia a dia, a gente tem que estar isso muito intrínseco. Mas como é que a gente realmente pega toda essa potência para gerar resultados? E aqui, no nosso caso, é gerar resultados para a conservação da natureza brasileira. Então, quando a gente olha para tudo isso, assim, né, de como que a gente se beneficia, e eu acho que, assim, faz parte do jogo, cada segmento vai ter a sua entrega, cada segmento vai ter ali o seu ponto. Mas, poxa, a gente tem tanta coisa legal que eu acho que, assim, eu sempre olho as coisas pelo copo cheio, assim, pelo lado positivo das coisas. E acho que é muito... Depende do uso que você vai dar para a ferramenta. Qualquer ferramenta ela tem o seu poder, pode ter um poder negativo ou um poder positivo. Então, dito tudo isso, assim, para mim, é como que o marketing, a gente não pode vilanizá-lo. Acho que essa é a grande questão. Porque, de novo, depende para o propósito que ele serva. E eu acho que aqui, para o propósito da conservação da natureza, é como que a gente tem estratégias eficazes para gerar encantamento, para gerar experiência, né? Acho que tem falado muito sobre essa experiência do cliente. No nosso caso, o cliente é a sociedade, são tomadores de decisão. Então, a gente teve agora no lançamento, por exemplo, dentro do Fortnite, né, do Guardiões do Futuro, muito com esse olhar, assim, cara, como que a gente pega algo que é uma potência, que é esse mundo gamer, que a gente tem mais de 12 milhões de pessoas ali, né, querendo consumir conteúdo, não de uma maneira convencional, mas querendo ser impactada. Poxa, como que a gente fala de conservação, leva esse assunto que de vez em quando pode parecer tão longe, tão denso, e de vez em quando meio chato, cara, por uma coisa assim que é totalmente divertida. Então é engraçado, porque fala assim, cara, como que você fala de mudança climática de uma maneira legal? Pô, vamos colocar isso, a pessoa lá no meio de uma enchente, e você vai entender que se você tiver um jardim de chuva, por exemplo, né, que é justamente esses locais onde, se tem uma chuva um pouco mais intensa, essa água vai escoar, e ele é feito para essa água escoar, justamente para não inundar as áreas em torno. Mas se você está jogando e vendo que isso está acontecendo, é muito mais legal do que falar assim, ai, gente, olá, o jardim de chuva, isso, né, faz todo esse trabalho. Poxa, então acho que é muito isso, assim, sabe? Como que a gente
É parar de reclamar, entender também as coisas como oportunidades e trabalhar para que isso gere resultado para a sua causa e para o seu propósito. Que é um pouco o que você trouxe, né? É importante estar muito atento ao contexto do consumidor, do seu cliente, do seu parceiro, para conseguir encontrar a melhor maneira de se comunicar, mas principalmente se conectar, que volta para o aspecto de comunidade, né? Então, sim, que conteúdo que ele consome, onde ele consome, como que eu consigo entrar nessas conversas e não criar as conversas que eu preciso como marca trazer, mas é como participar de uma que talvez já exista, né? Porque acho que esse também é o nosso grande desafio, né? Como instituição, e aí acho que também isso é de novo, não só como uma fundação, mas assim, como toda empresa. A gente tem a nossa caixinha, o que a gente precisa falar. Aí a gente tem a outra caixinha, outra bolha, que é o que o nosso consumidor, o nosso público quer ouvir. E essa intersecção que é onde a gente gera valor, que é beleza, então eu preciso falar alguma coisa, mas eu também tenho que conectar com o que o meu consumidor quer ouvir. É aí que a gente começa a gerar valor, é aí que a gente tem alto engajamento, é aí que a gente começa a construir comunidade. Então, ficar muito atento e fazer esse exercício mesmo de avaliação de autoconsciência, que a gente sempre faz quando a gente está fazendo nossa reunião de papo, assim, legal, galera, falamos tudo o que a gente quer, mas o que a galera tá trazendo nas nossas redes sociais? O que a galera tá colocando na nossa caixinha lá de pergunta que quer ouvir falar? O que tá bombando de tendência ali também, que a gente, né, faz ali essa escuta de mar aberto? O que tá rolando no cenário também da imprensa que a gente possa, que de novo, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essa pauta ambiental, para não parecer alienados ao que está acontecendo no contexto de mundo e no contexto de Brasil. Né? Porque, além do mais, que essa pauta, infelizmente, ela se torna uma pauta política, que não deveria ser. Então, a gente tem muito tato para lidar com tudo isso, porque no final do dia, não é sobre partidos, é sobre natureza, é sobre uma coisa que a gente precisa, sabe? Porque senão a gente brinca, cara, sem natureza não existe vida. Então, eu acho que passa muito sobre isso e passa muito sobre esse cuidado de realmente estar muito ligado, porque as coisas mais legais que a gente fez é muito ligado também o que tá rolando, pegando e não só surfando, não sendo oportunista, não é sobre isso, mas a gente realmente precisa estar com esse olhar, esses ouvidos e todos os sentidos muito abertos para entender e gerar e tornar isso uma entrega, uma oportunidade. Gerar o resultado, o impacto real, mas não só no resultado da campanha, mas principalmente no significado que aquilo vai trazer, para o valor estratégico para a marca, né? Perfeito. E o que você acredita que marcas e fundações, o que vai ser esperado cada vez mais delas nos próximos anos, especialmente num cenário onde o público cada vez mais cobra coerência entre discurso e prática, né? Ou seja, a gente vê que estar atento ao meio ambiente é justamente para isso, né? Para não parecer alienado e conseguir, de alguma forma, responder aos insumos que a sociedade traz para as marcas. O que você acredita que as marcas têm que estar atentas, as marcas e fundações, no futuro, para essa busca de coerência entre discurso e prática? Verdade. Acho que isso é uma coisa fundamental, assim. E acho que é muito legal que dentro do grupo a gente tem muito esse feedback. Caramba, vocês fazem tanta coisa e a gente não sabe, a gente ainda não conhece. Porque é isso, assim, a gente já faz, agora a gente precisa colocar potência nessa comunicação. Diferente de um social washing, de um greenwashing que rola muito ali, né? E rola muito, na verdade, infelizmente em alguns setores. Então, acho que é isso, assim, e eu tava ontem até aqui no RD, e até agradecer super a Layer por essa mega oportunidade de estar aqui nesse evento incrível. Muito sobre isso, assim, poxa, o que gera potência num storytelling? O que gera resultado, né, de realmente uma campanha? É quando as pessoas realmente enxergam essa autenticidade, enxergam essa verdade. Então, assim, essa união entre verdade e performance é o que vai ser o grande pulo do gato, né? É o que a gente, todas as fundações e é o que está muito esperado. Então, acho que quando a gente fala do que o público quer ver, é verdade no final do dia, sabe? É realmente que ele consiga se identificar e se relacionar com aquilo que realmente toque no coração dele e que faça sentido, ressoe. Então, acho que é muito isso. E aqui não tem mágica, né? Ou você faz ou você não faz. Então, e aí a gente precisa ter consistência e frequência para que você consiga chegar nesse resultado de mostrar que aquilo, você não está
surfando uma onda, você não está sendo oportunista com alguma pauta em si, é que aquilo realmente você faz dentro de casa. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que além desse trabalho, né, de Fundação Grupo Boticário, de conservação do meio ambiente que a gente faz, o grupo também olha muito para essa questão de diversidade, de inclusão. A gente vive isso dentro de casa, sabe? Então, antes da gente defender essa pauta para fora, a gente tem diversas metas de lideranças femininas no board, a gente também tem lideranças negras também na alta liderança. Então, a gente vê isso dentro de casa. A gente entra num escritório e a gente vê essa diversidade. Isso dá muito orgulho, porque não é uma coisa que isso também está refletido nas nossas campanhas, né? Porque a gente também tem todo esse cuidado. E quando a gente fala refletido nas nossas campanhas, realmente não é só a pessoa que aparece na campanha. No back, tem toda uma equipe que também está traduzida nessa diversidade e nessa inclusão. Então, acho que isso é muito legal, isso dá muito orgulho, porque daí você se sente muito confortável de você sentar, você dar uma entrevista, você fazer uma campanha, né? E aqui, até dentro da fundação, a gente tem muito esse cuidado. Gente, beleza, e é uma campanha sobre conservação da natureza. Mas, cara, a conservação da natureza tem gente também, né? A gente tem que trazer, a gente tem muito esse cuidado de mostrar também essa conexão. A gente está sendo diverso, a gente está trazendo isso na escolha dos nossos influenciadores, na escolha das imagens, do nosso banco de imagem, no shooting que a gente faz. E, de novo, também no back, nas pessoas que estão atrás, a gente está trazendo olhares para realmente trazer uma qualificação dessa peça, dessa campanha. Então, acho que isso é muito importante, isso dá muita tranquilidade. E no final do dia, acho que é o que também me motiva a acordar todo dia e dar o meu melhor ali, tanto para o grupo como para a fundação. Muito bom, porque no final, para você alinhar discurso e ação, fale a verdade e, se é verdade, tem que agir. Ou seja, coloque em prática esse discurso, coloque Exato. ele realmente dentro da atuação da sua marca, da sua fundação e, às vezes, até do seu propósito individual também. Sim, né? com Porque certeza. é bacana você, como profissional, conseguir estar numa instituição, numa fundação, numa marca onde você tem um propósito, os mesmos valores e está alinhado com esse mesmo propósito. Né? Exatamente. E aí, pegando então que a verdade é o que vai ser esperado no futuro, quero trazer essa última pergunta, Thaís. Para encerrar, qual que você acha que é a mentira sobre marketing que todo mundo hoje acredita? Olha, acho que aqui, olhando um pouco até para o meu mundo aqui, né, de causas, de conservação, de tudo, é que acho que a grande, talvez, mentira é que, assim, poxa, será que como que essa comunicação de causa realmente gera resultado? Né? Como esse marketing de causa realmente gera resultados? E eu acho que aqui a gente tem, né, a gente saiu muito de uma era de subjetividade, dos achismos, né, para uma era de dados. E acho que isso foi fantástico para a área de comunicação, porque antes é muito engraçado. Antes você tinha todo um trabalho, né, vamos fazer um brand book, uma paleta de cores, tem um estudo, tem um porquê. E daí você fala, mas eu não gostei. Você não gostou do quê, meu amigo? Tipo, né, minha amiga? E não é sobre eu não gostei, isso está embasado. E eu acho que agora todas as nossas decisões, né, elas estão, isso aqui, esse criativo funciona, esse criativo não funciona. É dado, é engajamento, a taxa tá ali, não tem mais como mentir. E aí, eu acho que muitas das coisas que falam é realmente essa coisa, putz, mas qual que é o papel? Isso é importante? Isso ajuda a conservação lá na ponta? Como que a comunicação, que de vez em quando é vista como algo que é meio, é uma área meio, e ela não é uma área meio. Ela é uma área fim, é uma área estratégica. Porque como que você vai, por exemplo, chegar para um tomador de decisão que nunca ouviu falar sobre a Fundação Grupo Boticário e falar assim, olha, vamos aportar aqui, sei lá, X milhões para fazer uma solução baseada na natureza, porque soluções baseadas na natureza são obras grandes. Mas quem é você na fila do pão? Mas eu nunca ouvi falar sobre você. Eu nunca vi uma notícia sobre você sobre o site. A primeira coisa que o cara vai olhar, vai dar um scroll lá Mas você não tem rede social? Então, acho que é isso que a comunicação ela é muito potente. Ela ajuda também a construção da reputação da fundação, da reputação do próprio Grupo Boticário. A gente tem pesquisas que, né, realmente mostram como a fundação aporta positivamente para a reputação e para a imagem do grupo. Então, acho que é muito essa mentira ali que as pessoas, de vez em quando, animam a mentira, mas até uma dúvida, um grande questionamento é a efetividade das áreas de comunicação. E, gente, sem as áreas de comunicação, a gente brinca, assim, a vida de vocês seria muito mais difícil. Vamos combinar, para você fazer engajamento, para você sensibilização de stakeholders prioritários, para você bater na porta, mobilizando recurso,
Ninguém vai te dar grana para você investir em alguma causa, em alguma coisa, se você realmente não tiver uma reputação muito forte, muito bem consolidada. E aí, nossa área de comunicação maravilhosa ajuda nesse propósito. Perfeito, Thaís. E aí, quem quiser conhecer mais sobre esse propósito da Fundação, toda a comunicação e colocar em prática essas ações, conta um pouquinho das redes, onde que a gente pode ter mais informações sobre a Fundação Grupo Boticário. Claro, então fica aqui um convite para todos vocês. Sigam as nossas redes sociais. A gente está no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Então a gente quer muito ver vocês por lá, para vocês se conectarem com a gente, trazerem também as suas percepções do que é a natureza para vocês, também trocarem. A gente está muito, muito, muito sedento para ouvir cada um de vocês e para que a gente possa realmente construir nossa comunidade de fãs bases aí da natureza, né? Então esse é o nosso grande propósito. Temos nosso site da fundaçãogrupoboticário.org.br e agora, por conta também dos 35 anos, a gente tem uma homepage especial para vocês conferirem toda essa nossa jornada e entenderem um pouquinho mais a nossa história. Perfeito. Olha, acompanhe, eu sou seguidora assídua de todas as redes sociais que a Thaís falou e é realmente um propósito muito importante da gente colocar em prática. Então você que atua nessa atividade fim na comunicação e quer saber muito mais sobre informações de comunicação, conteúdo e tudo mais, acompanhe os conteúdos aqui da Layer Up nas nossas redes sociais e também da Fundação. Thaís, queria agradecer demais. E foi uma ótima conversa, mas que não termina aqui no desligar das câmeras. A gente vai continuar batendo um papo aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi um prazer e, exatamente, a nossa conversa continua nas nossas redes. Valeu, tchau.